Salve, salve seus putos! Aqui quem vos fala sou eu, Mr. Questão. E hoje eu estou aqui com uma pessoa, podemos dizer assim, um colecionador, né, de jogos e aparelhos. Ele que também é professor de matemática, né, um pai de família, e vai passar um pouco com a gente sobre essa experiência, esse conteúdo que ele tem sobre esse mundo dos games, esse mundo pop, que nos interessa tanto. Estou aqui com o Josemar. Josemar, beleza? Tranquilo. Então, Josemar, acho que eu vou começar no praxe mesmo, pelo começo. Como tudo isso começou? Como essa ideia tua começou de colecionar? Bem, o começo de tudo mesmo, né, foi em relação a jogos de Master. De Master? Foi o primeiro videogame que meu pai comprou, né, na época, e não me recordo o ano, mas eu acho que eu deveria ter entre 10 e 11 anos, mais ou menos, e ele comprou um Master System, né, na época. Era muito difícil, Josemar, na época, a questão assim, de jogos aqui no Brasil, de videogame. Assim, no caso do Master System, né, ele era muito caro, tá entendendo, na época. E eu me lembro que meu pai comprou, eu acho que em 5 prestações, eu acho, foi lá em Recife. E bem, começou daí, né, do Master System. Agora, em relação a colecionar, né, foi muito tempo depois, certo? Em relação a justamente a Master System, né, eu colecionava só jogos loose de Master System, só jogos soltos. E aí eu comecei a colecionar só jogos de Master System. Até na época da locadora mesmo, você via lá, né, que eu tinha muitos jogos de Master System. Muitos jogos de Master System, eu me lembro. Eram vários, assim, que tu colocava até naquelas capas lá, ficar lá em demonstração. Justamente. Mas assim, tu sempre, o aparelho que sempre te chamou a atenção, não sei se foi por esse motivo de ter ganhado ele primeiro, foi o Master? Bem, até hoje? Não, na realidade eu queria um Mega Drive, né? Eu pedi a meu pai para comprar. Quando eu vi o Mega Drive do lado, eu disse, poxa, seria muito bom que meu pai comprasse um Mega Drive para mim, né? Mas um Mega na época era só um pouquinho mais caro, mas era. Porque o Master System vinha com óculos, com a pistola e vinha com um jogo. Ou eram dois jogos. O poder de marketing na época da SEGA estava maior e... da Tectoy, A representante da SEGA aqui no Brasil. A Tectoy ela botou muito na cabeça do... Mas quando eu vi, poxa, o Mega Drive, eu digo, caramba, eu ainda vou ter o Mega Drive. Mega Drive. Mas assim, aí a gente já entra num ponto... O Nintendo já estava na área, já? Já existia. Não, o Nintendinho. O NES. O Nintendinho, o Super Nintendo, talvez não, acho que não. Mas... Não me lembro, não. Então, mas tu não tivesse deu vontade de tu ter o Nintendo, não? O Nintendinho, veja só, na época tinha sempre aquelas brigas entre Master System e Nintendo na escola, tá entendendo? Tinha locadoras, até na realidade tinha locadoras até de jogos de Atari na época. Atari, Master System e Mega Drive. Depois de um ano é que veio o Super Nintendo, tá entendendo? Tu passou, foi do Atari, tu não alcançasse o Atari nessa época desse auge dele? Porque é o seguinte, olha só, nessa época eu estudava muito, tá entendendo? Eu cheguei a ter apenas minigame série Master. Certo? Mas o aparelho em si não, porque meu pai também era militar, ele não deixava... Era aquele poder bem... ele não deixava a gente... Mas também quando ele comprou uma TV, comprou um videogame, deixava sempre a gente à vontade. E como funcionava isso, Josemar? Porque hoje em dia a gente sabe que tudo tá fácil. Você vai ali e compra um jogo a preço de banana, podemos dizer assim, desses novos aparelhos. E naquela tem amigo hoje que empresta jogo, como é que funcionava isso? Naquela época era assim, veja só. Era muito caro um jogo e quem vivenciou aquela época não era grande, era crianças, 10, 11, 12, não tinham poder aquisitivo alto. Ou os pais compravam, ou você podia alugar, tinha aquela história de locadora, né? Tu chegasse a alugar? Com certeza, muitas vezes. Tu se recorda assim a locadora lá que tu... Muitas. Momentos. Mega Game, tem a Jornal Livro, né? Que é em Recife. Tinha algumas lá também. A primeira que eu comecei a alugar era lá perto da minha escola, na década de 80, parece. 89, 90.
Tá 26 anos atrás, né? Então era locadoras assim que tinha até Atari, né? Mas eu não tinha Atari, eu não tive Atari. Só era Master System. Foi o Master, foi desse esse pulo pro Master. Assim, como tu dissesse aí, tinha as famosas locadoras. Conhecendo você como eu conheço, eu sei da sua história que você também foi dono de locadora. Também. Como foi esse processo teu? Tu se viu algo que tu gostava, tu juntou útil ao agradável porque tu gostava de videogame, precisava ganhar dinheiro. Me conta um pouquinho sobre essa tua história de dono de locadora. Veja só, na época, né, eu estudei muito, certo? Eu estudei muito, mas eu estudei até em uma das maiores escolas, né, nos maiores colégios de Pernambuco, mas era muito difícil, tinha que estudar muito mesmo, tá entendendo? E eu ficava, 50% era estudo e 50% games. Tinha aquele negócio as locadoras de videogame lá, que eram febre, tá entendendo? A gente saía da escola e ia para locadores para ver, para jogar. Tinha os arcades também, os arcades de fliperama. Era um grande sucesso na época, né? Os arcades. Também. E a gente saía, então aquilo dali meio que puxava muito, né? Era complicado em relação aos estudos. Então tinha essas locadoras, né, também. E te influenciou essa locadora que tu chegasse a alocar? Te influenciou a seguir, tomar esse rumo? Não influenciou. Como foi isso aí que tu decidisse tomar esse rumo? Porque isso aí foi uma época, né, na qual eu estudava, tá entendendo? Na qual eu estudava. Em relação a eu abrir uma locadora na época, foi porque eu trabalhei, né? Eu trabalhei em uma loja de videogames, trabalhei muito tempo, acho que uns 3 anos. Você foi funcionário de uma locadora? De uma locadora de jogos. E eu, assim, eu digo, caramba, é legal, né? Eu disse, eu vou fazer a minha própria locadora de jogos, de videogames. E eu fiz bem que pouco, tá entendendo? Na vontade mesmo? Era só um Super Nintendo, um Nintendo 64. A galera passava assim na frente da loja e ficava rindo. Isso aí não vai dar nada não. Né? Só não. Você tinha alguém com você? Se eu tinha meu irmão, né? Tinha meu irmão sempre do lado, né? Ele também cuidava da loja. Mas sempre assim a partida, né? Ele sempre ficava, né? Porque o Josemir ele era um pouco menor que eu. Tem a idade dele, né? Era mais novo, mas sempre ele desenrolava as coisas pra mim, em relação a ir na cidade para comprar videogames, essas coisas, né? Sim, então sempre houve essa união entre vocês, né? Sempre houve esse podemos dizer assim, né? Nunca, é muito bom ver irmãos assim. Eu sei que você, não sei se você quer tocar no ponto, você também sofreu com o cenário do Brasil, né? A criminalidade, você foi assaltado também. Foi. Três vezes. Não foi assalto, né? Foram 2 arrombamentos. 2 furtos. E um assalto. Um assalto foi lá onde eu tive a minha primeira loja, né? Caramba, com arma em punho, tudo. E assim, as locadoras de videogame hoje em dia não existem mais locadoras de videogame. Antigamente tinha muitas, eram muitas mesmo. Uma batendo na outra, né? Era uma, como é que se chama? Era uma concorrência muito grande entre as locadoras de videogame. Mas dava tranquilo para cada um ganhar seu ponto. Dava, pra você ter uma ideia, na rua que tinha lá onde eu morava, né, lá no Janga, tinha 6 locadoras. Caramba, velho. Num quarteirão só. E se contar no final, até o final eu acho que deveria ter mais 2, ou seja, tinha muitas, tá entendendo? Tinha muitas mesmo. Era um bom negócio naquela época, né? Era um bom negócio. Tu falou aí sobre a questão do teu pai ser militar. Tu sofresse algum tipo de repressão assim, quando tu decidisse assim, seguir essa profissão de dono de locadora, trabalhar com jogos, com público infantil? E se tu fosse sentir alguma repressão por parte dele? Do meu pai? Sim. Não, pelo contrário, ele até me ajudou. Te incentivou? Tá entendendo? Foi. Não que incentivou, mas vamos supor. Na época, né, quando o PlayStation 2 estava em auge. Não, assim que lançou, tá entendendo? Eu tive um dos primeiros consoles japoneses destravados, não é? E aí sempre que dava muito problema, certo? E eu tive a necessidade depois de comprar um aparelho.
E meu pai me ajudou. Naquela época era R$ 1.000 um aparelho, um PlayStation 2. Ou era 1.000, era 1.200, era uma coisa dessa assim. E ele me ajudou. Tá entendendo? Ele me ajudou. E R$ 1.200 era muito Era dinheiro. muita grana naquela época, era muita grana. Em 2001, 2002, por aí. Muita grana, comparado é muita grana. Aí ele me emprestou esse dinheiro e assim, ele nunca disse nada, tá entendendo? Em relação a jogos. A tu ir pra esse lado, nunca te, assim, te incentivou, não vou dizer obrigou, que é uma palavra forte, a tu pender para o lado do militarismo, não, como ele não. Não, eu até gostaria, né? Eu até disse assim, poxa, a minha mãe, por que eu não fui estudar na escola militar? Eu fui estudar no colégio de contato, mas eu gostaria muito de ter seguido a profissão. Do mas militar. Ele não quis, né? Preferiu não incentivar isso. Vem cá, tu passou por esses períodos, uma adolescência, passasse pela tua infância recheada de videogames, de console, teu mundo sempre foi esse. Certo. De repente tu decidisse fazer vestibular, prestar vestibular. Foi. Na Universidade de Pernambuco. Foi, aqui. Para matemática. Foi. E passasse de boa, fosse lá, metesse a cara, provasse que teus estudos sempre fosse uma pessoa estudiosa e concluísse teu período de matemática. Certo? Mas você pensa em tipo assim, voltar a ter uma locadora e esse diploma de matemática que tu tivesse. O que é que tu pretende? Olha, veja só, justamente surgiu, né, na minha vida eu estudar, né, para matemática, tudo, né, fazer a faculdade e justamente porque a loja não estava mais suprindo, tá entendendo? As locadoras já estavam se dizimando, tá entendendo? Não via muito movimento. Tá entendendo? E hoje você não vê, por quê? Porque todo mundo hoje tem um aparelho em casa. A facilidade, a globalização mudou tudo, né? Todo mundo tem um aparelho em casa. Eu, assim, aí eu saí desse cenário de loja, né, de locadora, né, e me dediquei muito a estudar, né, E sua coleção sempre... e jogos, né, de novo, né, estudos e jogos, volta de novo aquele... um déjà vu. Veja só, quando começou tua coleção, tu se lembra com que tu começou? Assim, jogos Luzi de Master System. Esse foi o ponto de partida. Foi. Eu comprei muito jogo, tudo sem caixa, só os jogos, porque foi meu primeiro console, tá entendendo? Não é que eu acho o melhor console, mas foi meu primeiro console, foi o Master System, e eu comecei a comprar jogos de Master System Luzi. Começasse a garimpar mesmo, procurar. Justamente. E naquela época existiam também muitas pessoas que vendiam jogos de Mega Drive, Master System, Super Nintendo e Nintendo 64 a preços acessíveis, não é como está hoje. Hoje tá um pouco assim, exorbitante os preços. Não tá porque de um tempo pra cá, de uns 3 a 4 anos pra cá, virou febre colecionar jogos, tá entendendo? Então, é uma moda, é uma tendência. É uma tendência que e parece que todo mundo que, sendo gamer, sendo se identificou com alguma coisa, hoje ele quer colecionar, né? Justamente. Quer colecionar. Vê só, quando tu diz assim que o preço aumentou muito, tu pode dar assim uma estimativa, uma base de quanto aumentou assim, tipo, de poucos anos, porque é o seguinte, a procura para os jogos, né, aumentou muito. E também os oportunistas também. Entendeu? Vamos supor, tem um cara que ele compra hoje um jogo, aí vende pelo dobro. Tá entendendo? Ele está fazendo disso um meio de vida. Meio de vida, né? Tá entendendo? Mas assim, aumentou drasticamente. Naquela época não era tão... vamos supor, para você ter uma ideia, até jogos piratas eram mais caros do que jogos originais. Caramba! Vamos supor, Bomberman mesmo, do Super Nintendo, o pirata era 50, 60 reais. E você podia comprar naquela época um Donkey Kong 1 original por 40 reais. Isso. 50. E hoje não, hoje
Ninguém quer saber de pirata. Pirataria hoje é banida totalmente. É. Se você for colecionador, a pirataria não pode... É só se for um jogador casual, tá entendendo? Aí ele vai querer... Como é essa diferença aí de jogador casual, de quem colecionador, colecionador? Como é isso? Porque é o seguinte, jogador casual ele joga assim, porque ele é prazeroso pra ele, tá entendendo? Não que colecionador também seja prazeroso. É nostálgico. Quando ele... Porque aí ele vai jogar sem se importar com a originalidade do jogo. Tá entendendo? Ele não vai colecionar aquilo, ele vai só jogar. A intenção dele é jogar. Só jogar. Simplesmente jogar. Aí ele não liga se a fita tá completa, lacrada, com não. todos. E isso é algo que o colecionador não deixa passar, né? Tem que estar completa, perfeita.